Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs? Oh, Senhor Jesus. Que bom ter vocês aqui conosco. Amém. Nossa, quantas irmãs entrando, que felicidade. Ó Senhor Jesus. Amém, Pimenta, Milton, também estão conosco aqui. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Vamos dar um tempinho aqui para as irmãs entrarem. Senhor Jesus. Amém, irmãs. Quem está chegando agora? Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Olha quantas irmãs entrando, irmãs, que saudade de vocês! Amém! Oh, Senhor Jesus! Glória a Deus! Irmãs, nessa noite nosso coração é de muita alegria, né? Realmente o Senhor, Ele tem cuidado de nós em todos os detalhes. E Ele proveu para nós esse momento, né? Para a gente estar juntas, desfrutando a palavra dEle. E o tema dessa live, dessa noite, é a porta para Deus agir. Muitas vezes a gente não vê Deus agindo em nossa vida e a gente não entende o porquê, né? Existe uma maneira, existe um meio para Deus operar em nós. E essa noite nós vamos descobrir como, né? Ó Senhor Jesus. E a live de hoje, irmãs, ela é baseada nesse livro aqui que a gente está desfrutando, que é o livro Abraçadas pelo Pai, nas crônicas 13, 14 e 15. As crônicas têm os títulos Basta Ter um coração adequado e uma mulher segundo o coração de Deus. E o Senhor, quando a gente estava desfrutando dessas crônicas, Ele nos deu um forte sentimento que a gente precisava ruminar essa palavra, né? Porque realmente, do nosso coração, Ele é a porta para o Senhor agir. E se o nosso coração não estiver adequado, se nós não tratarmos com o nosso coração, realmente as coisas da nossa vida não vão acontecer. E às vezes a gente culpa o Senhor, coloca a culpa nos acontecimentos, mas às vezes a culpa está no nosso coração, né? De nós não abrirmos a porta do nosso coração para Deus agir. E aí agora eu queria convidar uma irmã. Gente, é a primeira vez que a gente está fazendo a live desse jeito, hein? Vamos chamar uma irmã aqui para entrar conosco. Uma convidada especial, hein? Quem será, hein? Oh, Senhor Jesus. Já estou ligando aqui para a irmã. Amém, Martinha. Amém. Olha, a gente combinou sem combinar, hein? Mesma coisa. Oh, Senhor Jesus. Tá tudo bem, Martinha? Tudo bem, e você? Boa noite. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite, mulheres. Ó Senhor Jesus. Amém. Hoje nós Martinha, estamos mais uma vez. Hã? Pode falar. Eu queria que você começasse. Eu estava compartilhando com as irmãs aqui a questão da live de hoje, dos temas, né? E para o Senhor, Ele entrar em nós e trabalhar em nós, o nosso coração, Ele é a porta, né? Então, e te convidar a fazer uma oração por nós, por cada irmã que está assistindo a live, né? Para que o nosso coração seja essa porta aberta para o Senhor falar conosco, para a palavra produzir fruto em nós. E nós cremos que o Senhor é capaz de mudar a nossa condição, né? É verdade, com certeza. É Amém. verdade. O nosso coração é a porta, né? E o Senhor tem feito infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, não é mesmo? O Senhor tem cuidado de nós. E mais uma vez nessa noite, Ele está cuidando de nós, né?
Mas nesse versículo que ele fala que ele faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, na segunda parte do versículo fala assim, de acordo com o seu poder que age em nós. Então, hoje, se nós dermos abertura para o Senhor, se nós abrirmos o nosso coração, né, como a Graziele falou, nosso coração é a porta de entrada, o Senhor vai fazer infinitamente mais, né, do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Que essa palavra é para nós, mulheres, né? Igual a Graziele falou, nós vemos a necessidade de ruminar essa palavra porque trata do coração, né? Então, agora eu vou fazer uma oração, né, para o Senhor abençoar essa live e abençoar todas nós, para o nosso coração, né, para nós darmos abertura a Deus, para Deus fazer essa obra em nós. Né? Amém. Oh, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nos colocamos diante do Senhor. Senhor, o Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas debilidades, o Senhor conhece os nossos medos, os nossos anseios. Senhor, por isso depositamos tudo no teu altar. Colocamos tudo diante do Senhor. Senhor Jesus, nos abençoa nessa noite. Abre o nosso coração. Que o nosso coração possa ser uma terra boa, para que a sua palavra frutifique. Senhor Jesus, diante dessa palavra, Senhor, do coração, ó Senhor Jesus, só possa nos dar um coração adequado, um coração de acordo com a tua vontade. Senhor Jesus, nós abençoamos todas as irmãs nessa noite. Senhor Jesus, abençoamos todas as irmãs, as mulheres que estiverem assistindo essa live. Senhor Jesus, também abençoamos os irmãos que vão falar a palavra, que vão ministrar essa palavra. Senhor Jesus, Senhor, abre o nosso coração. Senhor, nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos o teu falar. Senhor Jesus, seja com o nosso espírito nessa noite. Senhor, toma nosso corpo, alma e espírito. Queremos desfrutar do Senhor nessa noite. Desfrutar dessa palavra. Essa palavra de encorajamento, de aperfeiçoamento. Senhor, também de correção. Senhor Jesus, que possamos, Senhor, tomar essa palavra como realidade na nossa vida. Ó Senhor Jesus, nos abençoa nessa noite. Abençoa essa live, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós abençoamos cada irmã em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Martim, muito obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada. Fica com a gente até o final. A gente tem uma surpresa para contar para as irmãs, né? Irmãs, a gente vai ter a participação de 2 irmãos aqui na live, né? A gente vai ter o irmão Milton, nesse primeiro momento. Ele vai estar compartilhando acerca de 2 crônicas do livro, né? Abraçadas pelo Pai. E depois a gente vai ter o irmão Pimenta, que vai estar compartilhando conosco sobre reconhecimento, arrependimento e confissão. E no final da live, nós vamos sortear 2 livros desse aqui, ó. Mulheres da Bíblia. Presentão, né? Como que vai ser para participar do sorteio? A gente quer que as irmãs desfrutem ao máximo da palavra, né? Não perca nada. Então, a gente encoraja as irmãs a terem um caderno, uma caneta, né? Para ir anotando os pontos que ganharem. E no final, a gente vai fazer o sorteio baseado na palavra que teve, tá? Então, irmãs, fiquem atentas, anotem todos os versículos, os pontos chaves, que no final, ó, a gente vai sortear 2 livros desse aqui. Amém. Tá bom? Martim, amém? Desfrutem, viu? Amém. Desfrutem, irmãs. Amém. Amém. Irmãs, agora eu vou chamar aqui o Milton para participar com a gente. Só um minutinho que vamos encerrar aqui com a Martinha. Ô, Isabela, você consegue encerrar com a Martinha aí? Deixa eu remover ela.
Só um minutinho, irmãs. Primeira vez que a gente está fazendo isso aqui ao vivo. Ó Senhor Jesus. Amém. Martinha, eu tô achando que você vai ficar com a gente até o final, viu? Eu vou tentar sair. Tá. Amém. Mas agora eu vou chamar o Milton para entrar com a gente. Graças ao Senhor, irmãs, o Milton fez Instagram justamente para participar dessa live. Vamos convidar ele aqui. O Senhor é bom demais, né? Amém, Senhor Jesus. Esperar o Milton receber a gente. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, Milton. Amém. Boa noite, irmãs. Boa noite, mulheres. Privilégio para nós, para mim, estar participando com vocês, nesse projeto maravilhoso de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, hoje nós vamos falar do coração. E isso, quando se fala do coração, às vezes muitas pessoas pensam que nós vamos falar desse órgão, que está dentro de nós, que bombeia o sangue para o nosso corpo. Mas nós vamos falar hoje de um coração espiritual. Então, esse coração é que vai cumprir todo o propósito de Deus. É onde Deus quer trabalhar. Então, é um coração espiritual. O coração é composto pelas 3 partes da nossa alma, que é mente, vontade e emoção, mais a consciência, que é uma parte do espírito. Então, é o que nós vamos estar vendo nessa primeira parte. A mente, para que serve a mente? A mente é para pensar. Certo? Amém. Então, quando se fala da mente, é para nós conhecermos a Deus e o seu plano. Então, é por meio da mente que você consegue conhecer a Deus e o seu plano. E a vontade? Qual que é a nossa vontade? Nós, às vezes, temos muitas vontades em muitas coisas, mas essa parte da nossa alma, que é a vontade, é escolher a Deus. Essa tem que ser a nossa vontade, a nossa escolha. Escolher a Deus. E a emoção? Às vezes nós emocionamos com muitas coisas. Às vezes as notícias, os acontecimentos, isso às vezes nos leva a ficar emocionado. Mas a emoção, aqui mostra que é para amar a Deus e a sua palavra. Então, mente, vontade e emoção é para nós conhecermos a Deus, é para nós escolhermos a Deus e amar a Deus e a sua palavra. Então, essa é a função dessas 3 partes. Sendo assim, a alma nossa pessoa, nossa personalidade. Então, essa é a nossa alma, o nosso coração, que é as 3 partes, mais a consciência. Então, vamos ver sobre a consciência. Para que a consciência? É para nós distinguirmos o que é certo e o que é errado. Então, essa é a função da consciência. Se nós olharmos no capítulo 8 de João, no versículo 7 a 9, fala assim: quando os escribas e fariseus levaram aquela mulher diante do Senhor Jesus, que foi apanhada em flagrante adultério. E a lei mandava que tal pessoa teria que ser apedrejada. Então, os escribas e fariseus, querendo pegar o Senhor Jesus,
né, levou essa mulher que foi apanhada em adultério até ele. Mas a resposta dele para eles foi essa. No versículo 7 fala assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Amém. E, tornando-se, inclinou-se, continuou escrevendo no chão. Então, no versículo 9, eu queria mostrar a questão da consciência, que fala assim: mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até ao último, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Então, aqui mostra que eles foram acusados pela própria consciência. Amém. E eles foram iluminados com a resposta, com a palavra do Senhor. Então, eles viram que eles também eram pecadores, que eles também tinham pecado. Então, a consciência é um limite para nós vermos o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. O que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, essa é a função da consciência. Amém. Mas, se nós formos olhar, né, essas três partes, né, tá todas elas incluídas aqui nessa parte que é o espírito. É a parte mais importante que nós vamos estar tocando. Porque fala que a porta, o título da mensagem fala: a porta para Deus agir. Então, qual que é a função do espírito? A função do espírito é nos levar a tocar Deus. Ó Senhor Então, Jesus. essa noite, irmãs, vocês precisam tocar Deus. Amém. A mulher que está nos assistindo precisa de tocar Deus por meio do Espírito. Amém. Porque nós vimos com respeito à mente, à vontade e à emoção, né, a consciência, mas aqui fala que o Espírito é uma porta para Deus entrar em nós. Amém. Então, quando nós estamos com essa porta, que é o coração aberto, Deus entra. E aí Ele começa a agir. Deus começa a fazer no nosso coração coisa que nós não entendemos. Né? A gente não percebe. Mas quando nós temos esse coração voltado para a vontade de Deus, o que acontece? Né? Deus começa a agir no coração de vocês. Amém. Então, a importância do Espírito, porque em João 4 fala assim, que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o Espírito nos leva a comunicar com Deus. Né? Essa porta, ela estando aberta, Deus entra. Né? E nós também podemos entrar em Deus. Amém. Então, é um meio de nós estarmos ligados a Deus, é essa porta. Por isso que o título é A Porta para Deus Agir. Então, essa o Espírito é o meio que Deus tem para trabalhar em vocês, irmãos. Em vocês, mulheres. É o meio que nós temos para comunicar com Deus, para receber a palavra, para essa palavra poder agir em nós. Então, Deus nos deu o Espírito. Certo? Então, esse Espírito, quando ele é ativado, dá oportunidade para Deus estar agindo em nós. Tem um versículo em 2 Coríntios, gostaria de ler ele com os irmãos, com as irmãs, 3,16, que fala assim: quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, esse alguém é quem? É nós, é o nosso coração. Quando o coração se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, o que acontece quando nós
acessamos a Deus. Esse véu é retirado porque essa porta é aberta. Então, ali agora nós temos livre acesso. Amém. Porque em 1 Coríntios 6, 17 fala assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando você, irmã, você exercita o seu espírito, você volta para o Senhor, né? Você vê e faz a vontade de Deus. Então, a importância do espírito é essa. A função do espírito é esse ligamento, certo? De um homem com Deus. Então, nós estamos vendo a importância do coração, porque essas partes que nós vimos, todas precisam ser trabalhadas. Porque nem sempre os nossos pensamentos estão voltados para Deus. E nem sempre também a nossa vontade é a vontade de Deus. E a nossa emoção também, ao mesmo tempo, é a mesma coisa. Às vezes, nossa emoção não é com a palavra de Deus, não é com essa pessoa maravilhosa de Deus na nossa vida. Então, nem sempre, por isso o Espírito nos leva, certo, a estar na presença de Deus para Ele poder tratar com a nossa mente, com a nossa vontade e com a nossa emoção. E também a consciência nossa, né? Nós somos iluminados. Como agradar a Deus e como servir a Deus. E o outro ponto que eu gostaria de compartilhar, né? Porque Provérbios 4, 23 fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o nosso coração, esse coração espiritual, ele precisa de estar guardado em Deus. Amém. Quando fala, tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, como guardar esse coração? Certo? É estar diante de Deus, para ver a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para dar abertura para Deus fazer aquilo que é a sua vontade, aquilo que está no seu coração. Então, essa é a importância de nós, né, usarmos, né, essa porta para Deus poder entrar. Amém. Vamos manter essa porta, irmãs, sempre aberta, né, para Deus estar agindo. Né? Amém. Que a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção possa estar voltada para Deus. Amém. De uma forma permanente. Né? Amém. Porque o coração, todas essas partes que nós vimos, o coração se resume em duas funções. Certo? O nosso coração se resume em duas funções. Quais são essas duas funções do nosso coração? A primeira é amar a Deus. E a segunda é crer na sua palavra. Então, tudo se resume nisso que nós vemos até agora. É amar a Deus e crer na sua palavra. Né? Romanos capítulo 10 fala para nós de uma forma muito clara e maravilhosa, que fala assim, porém o que se diz, Romanos 10, versículo 8 a 10, fala assim, porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer, vendo? E em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração é de novo, se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a importância desse coração é porque ele nos leva a crer em Deus, nos leva a amar a Deus e crer na sua palavra. Amém? Então, sobre o coração, eu gostaria de ter mostrado essas partes,
né? A mente, vontade e emoção, a função da consciência e a função do espírito, que é a porta para Deus poder entrar em nós, a palavra poder entrar. Então, essa porta estando aberta, essa palavra está sempre produzindo algo em nós. Amém. Que o Senhor possa nos manter, né, sempre com essa porta aberta para poder receber Ele e também poder entrar nele para ter comunhão, oração, que isso é importante para nós. O nosso coração, Amém. quando ele está em Deus, nós temos comunhão, nós somos iluminados, nós oramos mais. Então, Verdade. a importância, irmã, de manter essa porta para que esse acesso fica liberado, sempre liberado para Deus e para nós. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Milton, a gente vê também a questão do coração, né? Você compartilhou que às vezes a gente pensa que o coração é só esse órgão físico, né? Mas não é. Você compartilhou para nós o que a palavra diz sobre o coração. E o nosso coração, ele precisa ser adequado. Para que precisa ser adequado? Na Bíblia tem aquela passagem em Mateus 13, fala que o semeador saiu a semear a semente santa, né? A palavra de Deus é essa semente santa. E para que a gente precisa ter esse coração adequado? Para a semente frutificar, né? Na semente não tem problema nenhum, ela é a melhor semente, né? Mas no nosso coração tem problema, né? Sim. Então vamos ver, né, a questão do coração adequado. O que o Senhor vai mostrar para nós, irmãs, mulheres, sobre um coração adequado? Por quê? Talvez você pode pensar que um coração adequado é um coração perfeito. Mas, na verdade, nós vimos, né, com respeito às partes do coração, que todas elas precisam ser trabalhadas por Deus. E aqui, quando se fala de um coração adequado, é um coração que anda, né, de acordo com a vontade de Deus. Então, é um coração que anda sempre alinhado com Deus, com a sua vontade, com o seu propósito. Então, esse é o coração adequado. Amém. Que anda alinhado com a vontade de Deus. Por quê? Né, em Mateus 6, 9 e 10, ali nós vemos, né, que o Senhor Jesus, ele nos ensina a orar, irmãs, né, de uma forma muito prática. Porque ele fala que santificar o nome do Pai, né? Fala, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, para que a vontade de Deus seja feita na terra, é preciso de vocês, irmãs, mulheres, estar com esse coração alinhado com a vontade de Deus, para que essa vontade seja feita. Porque no céu não tem problema, né? Mas Deus quer trazer a sua vontade, o seu reino para a terra. Então ele precisa desse coração, certo? Adequado para ele poder, né, expandir a sua vontade e cumprir todo o seu propósito. Então, né, esse é o motivo, né, de um coração adequado, um coração que esteja alinhado com a vontade de Deus. Então, se nós formos olhar a Bíblia, né, ela é muito clara e muito prática quando ela mostra, né, a questão do coração, porque se nós formos olhar, a Bíblia cita algumas mulheres que foram importantes na Bíblia e foram incluídas, né, na genealogia de Jesus. Verdade. Por quê? Por causa do coração delas. Porque, na verdade, né, elas tinham problemas, e problemas sérios, né, que aos olhos humanos, né, elas não serviam para ser incluída no plano de Deus, por causa do viver, da situação. Então, eram muitas coisas que, aos nossos olhos, talvez não era adequada. Mas, igual fala, né, em Samuel, certo? Ali mostra que quando
o Senhor falou para Samuel, 16, 1 Samuel 16, eu estou meio, perdi aqui o versículo, 17, acho que é 17. Aí, ali mostra que o Senhor, ele não vê o coração. Ele não vê como vê o homem. Desculpa, eu misturei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, mas Deus vê o coração. Então, por isso, essas mulheres, elas foram incluídas, por quê? Porque Deus não olhou para a condição delas, mas viu nelas um coração que queria seguir o Senhor, que queria o Senhor. Eu não posso dar um exemplo de todas elas, mas eu quero dar o exemplo de Raabe aqui. Então, Raabe era alguém que morava numa cidade, uma cidade amaldiçoada. Ela era uma prostituta, ela era uma pessoa rejeitada em meio à sociedade. Mas quando ela ouviu falar do povo de Deus, do que Deus estava fazendo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, certo? O Deus que tinha tirado o povo do Egito, libertado ali da escravidão, abrido o mar vermelho para eles passar e estava conduzindo eles no deserto até a boa terra, ela ficou desesperada. Então, quando os israelitas foram enviados para a cidade para fazer a espia lá, ela acolheu eles, correndo um risco de morte. Porque era algo contrário, toda a posição ali do rei. Mas ela não olhou para essa situação. Ela quis proteger, e com isso, não só ela foi salva, como toda a sua casa. Amém. Então, isso mesmo. tá vendo? Então, mostra ali que o homem não vê da forma que Deus vê. O homem sempre olha o exterior, mas Deus vê o coração. Então, quando ele falou com Samuel, ele falou que não era para Samuel tentar, pela a altura dele, pela aparência dele, porque Deus não via como vê o homem. Amém. Então, a importância dessas mulheres, certo, na genealogia de Jesus, é porque elas tinham um coração. Essas mulheres eram Tamar, era Ruth, Raabe, Batseba e Maria. Então, todas essas, se você olhar ali em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, elas são citadas na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Por causa do coração. Então, o nosso coração precisa de estar alinhado com a vontade de Deus. O versículo que eu citei, que agora é 1 Samuel 16, 7. Se eu tiver citado errado, as irmãs corrigem aí e anota da maneira certa. É 16, 7. E Mateus 5, 8 ali tem uma passagem também, que Deus fala que o Senhor mostra ali que bem-aventurado é os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, quando nós temos esse coração alinhado com a vontade de Deus, nós vemos Deus, nós encontramos com Deus. Então, a importância de estar alinhado na vontade de Deus é que nós podemos ver Deus. Então, dentro desse do coração adequado, o que eu queria passar era isso, que é um coração que esteja alinhado com a vontade de Deus, que, igual aquele versículo que nós lemos de 1 Coríntios, 6,17, que é aquele que se une ao Senhor. Nosso coração tem que estar sempre unido ao Senhor, para que Ele possa fazer a sua vontade. Ele precisa de encontrar irmãs, mulheres, vocês, irmãs, são importantes no plano de Deus, porque aqui já nós vimos aqui a citação de 5 mulheres que foram citadas. Ruth chegou que até ter um livro. Privilégio. Que privilégio. Então, tudo isso é para nós hoje.
para vocês, Amém. irmãs, para vocês, mulheres, né? O que Deus quer fazer, e Ele está mostrando para nós que vocês são adequadas. Amém. Né? Que vocês estão qualificadas para servir, para cumprir a vontade dele na terra. Então, Amém. dentro do coração adequado, né, eu gostaria de ter compartilhado esse ponto, né, de um coração alinhado com a vontade de Deus. Agora, com respeito à semente, né? Você quer falar, Gra? Não, esse ponto que você tocou da questão das mulheres, né? Você citou as mulheres Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, Maria. Se a gente for olhar a origem delas, a história, nenhuma para nós serviria, né? Nenhuma. E muitas vezes não, acho que em 100%, a história de cada um de nós era assim, né? Antes de conhecer o Senhor, se o Senhor Com fosse certeza. olhar para o nosso exterior, né, nenhum de nós seria chamado, né? Mas Sim. o que me tocou no exemplo dessas mulheres que você citou, por elas terem um coração de buscar o Senhor, não somente elas, mas a história da casa delas mudou. Se a gente Mudou a olha história. Ruth, né? Olha, você vê Ruth, Noemi, Boaz, quantas pessoas envolvidas, né? Raabe salvou toda a sua casa, né? Maria, né? Então, assim, o Senhor, ele não olha a nossa origem, não olha o nosso passado, ele olha o nosso coração. E se ele Com encontra em certeza. nós um coração adequado, é a porta para salvar não apenas nós, mas a nossa família, né? Os que nos Toda a rodeiam. nossa casa. Amém. Porque essa palavra que entra em nós tem poder, né, Milton? Essa semente, Com ela precisa certeza. encontrar um coração adequado para germinar, não é isso? É o que nós vamos ver agora, né? Amém. Amém. Então, nós vamos falar, né, do poder da semente. Um agricultor, quando ele separa a semente e prepara a terra para plantar, né, ele semeia essa semente na terra e vai para casa satisfeito, com a certeza que essa semente vai germinar, crescer e frutificar. Então, a esperança do agricultor, do semeador, é essa, que a semente ela vai germinar e vai crescer e frutificar, e ele vai poder colher os frutos. Então, essa passagem, né, dessa semente, nós podemos ver Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, aqui fala de um semeador, né? Jesus. E no Amém. versículo 3, a parte B do versículo fala assim: eis que o semeador saiu. Então, o Senhor já saiu, irmãs, né? Para semear essa semente. Então, ele quer encontrar essa terra aonde possa receber essa semente. Quem que é o semeador? O Senhor Jesus. Mas e a semente? É a palavra de Deus. Né? E a terra? É o nosso coração. Tá vendo? Amém. Então, tudo que nós vimos sobre o coração, agora é essa terra para receber essa semente, né? Para que essa semente possa frutificar, né? Dar frutos. É o que nós vamos ver. Porque aqui mostra assim: eis que o semeador saiu a semear. Amém. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, os espinhos, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então, aqui nós vamos ver o poder dessa semente. Nós vimos que o nosso coração, ele é enganoso e corrupto, né? Ele tem que ser trabalhado.
Mas aqui nós vamos ver que essa semente, ela tem um poder, ela tem um potencial para transformar tudo que for negativo no nosso coração e fazer de vocês, irmãs, né, mulheres adequadas para servir o Senhor, para cumprir a vontade do Senhor. Então, esse é o poder da semente no coração de vocês, de fazer vocês, irmãs, mulheres, adequadas para poder fazer a vontade de Deus. Aqui nós vimos, né, 4 tipos de solo. Então, nós vimos uma terra seca, que era à beira do caminho, né? Vimos uma terra com espinhos e vimos uma terra também com pedras. E a boa terra, né? Uma terra adequada, uma terra boa. Então, se nós formos olhar, todas essas situações, a semente ela é suficiente, ela tem um potencial, um poder para transformar, para preparar essa terra para ela produzir muitos frutos. Então, a explicação dessa parábola, eu não vou entrar porque demora mais, mas o que é uma terra seca? É uma terra que precisa ser regada, ela precisa de ser afofada, né, para ela poder receber a semente. Então, o coração, ele precisa de receber a palavra, porque a água da palavra, ela vai, né, afofar essa terra, ela vai, essa terra vai se tornar úmida, né, pronta para produzir. E os espinhos? Também a palavra tem esse poder, essa semente tem esse poder, né, para arrancar esses espinhos, né, afofar a terra, e o solo rochoso, é um solo cheio de pedra, onde a planta ela não tem raiz profunda. Então, o Senhor também com essa semente, esse agricultor, né, ele sabe como tirar todas as pedras, tudo que é negativo do nosso coração, tudo que envolve nós com as coisas dessa terra, né, as coisas desse mundo, né, a palavra vem para libertar dessas coisas. Então, essa palavra tem esse poder, né, para transformar vocês, irmãs, mulheres, né, em mulheres adequadas, porque a terra, ela sendo preparada, o que acontece? Certo? A terra, ela vai produzir. E aqui nós vimos que a boa terra, né, a terra a que caiu, né, em boa terra, ela frutificou. Então, ela frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, esse tem que ser o nosso coração. Ser trabalhado pelo Senhor, o coração de vocês, irmãs, mulheres, para Deus poder, né, fazer com que vocês produzam mais frutos ainda, porque o fruto é para quê? O fruto é para alimentar. Então, quando nós damos fruto, nós temos algo para dar para as pessoas. Né? Vocês, né, podem suprir a necessidade de quem estiver em volta de vocês, né, com essa palavra. Né? Esse fruto, né, alimenta as pessoas, que é a palavra. Então, essa é a função da semente é isso. Né, que a palavra é trabalhar o nosso coração e fazer com que o nosso coração frutifique. Aqui nós vemos que essa boa terra aqui é um coração já trabalhado pelo Senhor. Né? Era um coração pronto para produzir até 100. Então esse tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Que é o que o Senhor espera de vocês, irmãs, né, de vocês, mulheres, né, é os frutos. Então, ele já saiu a semear, então a palavra já caiu no coração de vocês. Então, agora é só esperar os frutos. Amém? Aleluia? Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãs, o Milton fez o Instagram justamente para a comunhão de hoje, não foi, Milton?
Foi. O Senhor é maravilhoso, né? Graças a Amém. Deus. Milton, a gente queria muito te agradecer, viu, pela sua participação, por você Amém. ter aceitado o nosso convite, né? Muito obrigada. Que o Senhor possa te Amém. abençoar, abençoar da luz, Amém. né? Amém. Amém. Irmãs, vamos despedir do Amém. Milton agora, que a gente vai chamar mais um irmão. Amém, Milton. O Senhor Amém. abençoa. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãs, espero que vocês estejam desfrutando e anotando aí os versículos. Vou convidar agora o Pimenta. Ó Senhor Jesus. Vamos achar ele aqui. Achei. Vamos convidar o Pimenta aqui para participar. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Pimenta. Amém. Aleluia. Amém. Que alegria ter você aqui com a gente. Graças a Deus. Alegria minha. Maior prazer. Amém. Senhor Jesus. Primeiro, a gente estava falando sobre o coração. E quando a gente fala Isso. sobre o coração, um dos primeiros exemplos da Bíblia que a gente lembra é de Davi, né? Isso. Davi foi uma Isso mesmo. pessoa que errou bastante, como nós, né? Mas ele tinha um coração adequado. Como que é isso? Explica pra gente. Tem um coração adequado. Mexer com o coração é coisa de Deus, tá? Só Deus pode esquadrinhar o coração. Nós não conhecemos o nosso coração. Então, por isso é que Deus... A Bíblia cita tantas vezes o coração, né? Tem um coração adequado, tem um coração segundo o coração de Deus. Olha só para você ver que importância. Então, assim, para mostrar com respeito a ter um coração adequado, a gente vê, o Milton citou essas 5 mulheres, né? Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Verdade. Dessas 4, só uma que tinha condição, que era Maria. Maria não tinha problema nenhum, era uma virgem e tal. Mas as outras 4, elas só tinham um coração adequado. Por exemplo, Tamar, ela amou tanto a questão da descendência que ela cometeu um pecado gravíssimo, né? De dormir com o seu sogro. Mas Deus vê a intenção do coração. O coração dela, ela queria esse aspecto da descendência, né? Raabe, ela era uma meretriz que não só foi usada para salvar os espias, né? Mas ela queria, ela amou o Senhor de uma maneira que isso tocou no coração de Deus, né? Para falar que essas mulheres... Ruth, ela é uma amaldiçoada, né? Mas ela falou uma coisa que essa frase sempre fica no meu coração. O teu Deus é o meu Deus. Isso é muito bom. Mas agora, aliás, o teu povo é o meu povo. Mas o teu Deus é meu Deus. Nessa hora ela tocou no coração de Deus. Ela era amaldiçoada, né? Betseba, ela teve toda essa situação prejudicada com o rei Davi, né? Foi bastante prejudicada. E depois vem Maria, uma virgem. Então, nessa história, essas 5 mulheres, elas puderam mudar a história. Imagina, irmã, né, as irmãs, segundo o coração de Deus. Imagina você ser conhecida, Gra, não pelo lugar que você trabalha, pelas coisas que você faz, é porque você tem um coração segundo Deus. Oh, Jesus. Isso Deus agrada, né? Imagina, igual você citou Davi, eu desqualificaria Davi para ser um homem segundo o coração de Deus. Verdade. Mas Davi, todo o viver dele, ele fez tudo por causa do Senhor. Quando ele foi construir o templo, Deus falou para ele que não podia, porque ele era um homem de guerra. Qual seria a minha e a sua reação? Qual seria, irmãos, a nossa reação? Se revoltar contra Deus? Não, Davi preparou todo o material para a construção do templo. Ele não podia construir, mas ele podia preparar isso? Podia. Então, Atos 13 fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Né? Atos 13,
versículo 22. E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi. Amém. Sabe o que Deus precisa fazer? É me achar vocês, irmãos. Amém. Vamos colocar o nosso Davi. nome? Pode colocar o seu nome. Achei a Grazi. Pode falar aí. Amém. Achei Graziele. Amém. Sim. Coloca o seu nome, irmã. Isso, filha de Jessé. Amém. Sim, mulher segundo o coração, Amém. que fará toda a minha vontade. Ó Senhor Jesus. Qual que é o nosso alvo, irmãos? A vontade de Deus. Amém. Tem que ser a vontade de Deus. Amém. Então, irmão, ter um coração adequado, como o Milton falou, o nosso coração é comparado com uma terra, né? Amém. Essa terra precisa ser preparada. Então, Amém. às vezes nós, principalmente as mulheres, eu vou falar principalmente, eu estou falando para mulheres, são muito inconstantes. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal. Verdade. Né? A gente que é casada é uma festa. Chega em algum período da saúde da mulher, ela está bem nervosa, né? Que então, isso, Pimenta, você está enganado. Mas, irmãs, lembro do que eu estou falando. Eu estou colocando aqui, lembra dessas 5 mulheres? Todas elas tinham dificuldades, mas tinham um coração, irmãs, de amar o Senhor, de fazer a vontade de Deus. Amém. Então, não importa a sua condição, lembra sempre disso, não importa a sua condição, que importa é que você, mesmo errando, tem um coração de fazer a vontade de Deus. Foi o que Davi, a gente vê na pessoa de Davi, né? Aleluia, pô, saber que nós, as irmãs, precisam ter esse sentimento que foram citadas essas mulheres, né? Amém. Ainda tem mais uma mulher que não está citada aqui, lembra de Maria Madalena? Ela deu tudo que tinha, irmão. Ela quebrou um vaso de alabastro, aonde, irmão? No pé do nosso pés do Senhor. E foi julgada. Desperdício. Então, que desperdício, né? Que desperdício vocês gastarem tempo com a live, que desperdício. Né? Tem tanta coisa para fazer, né? Mas lembra dessas mulheres aqui, todas elas se dispuseram, né, a mudar a história. Né? Irmãs, precisamos aprender a mudar a história da nossa casa, do nosso casamento, da nossa vida de igreja, do nosso Deus. Nós precisamos mudar a nossa história. Aleluia. Ô Pimenta, e tem 3 pontos que chamam a atenção nessa crônica 15 do livro. Eu não vou nem te interromper, eu queria que você falasse sobre os 3, que é a questão do reconhecimento, do arrependimento e da confissão. Irmãs, anotem esses 3 pontos aí que vai valer perguntinha para o sorteio do livro, hein? Reconhecimento, arrependimento e confissão. Fala um pouquinho para a gente. Que responsabilidade, né? Falar do coração. Então, esses 3 itens, quando se fala do coração, só Deus pode esquadrinhar ele, né? Mas Deus é muito sábio. Deus é sábio. Ele deixou sua palavra para nós, para que nós pudéssemos ter acesso a essa vontade de Deus, o coração de Deus. Então, a Bíblia fala de reconhecer. Reconhecer talvez seja a coisa mais difícil para nós, seres humanos, reconhecer. Por exemplo, reconhecer que eu estou errado. Reconhecer o que eu pequei. Que eu falei demais, que eu pensei demais. Então, o reconhecimento, reconhecer, ele é o primeiro passo, por quê? Porque ele abre para o segundo e o terceiro passo. Então, realmente é muito difícil, por exemplo, assim, Provérbios 3, falar uma coisa interessante. Provérbios 3, versículo 5 e 6. Fala assim, olha... Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu propósito e entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, se confia no Senhor. Ele fala assim, de todo o teu coração, não te estribes. Estribes é se apoiar, né? É firmar no nosso conceito, no que eu acho e penso. Você se firma nisso. Então, o seu coração fica igual aquela terra lá em Mateus 13, um coração
duro. Difícil de Deus tocar, difícil de Deus entrar, porque está duro. Eu já sei tudo. Já teve aquela experiência, Gra, de quando o irmão está falando a palavra, você fala assim, eu já sei. De novo, falando isso é um coração de Steve, já está cheio de conceitos. Né? Graças a Deus, essas últimas palavras, o Senhor tem derrubado tantos conceitos, né? Amém. Por exemplo, lembra com respeito às tradições? Nós sempre falamos mal de tradições. O Senhor está falando. Graças a Deus pelo Senhor, né? Então, quem ganhou, quem tocou, mostra que o seu coração está o quê? Trabalhado, está adequado, está macio para receber. Né? Verdade. Essa é a nossa função. Está sempre preparado para ouvir a palavra. Amém. Então, assim, nós não podemos firmar nos nossos conceitos, irmão. O seu coração tem que estar puro, limpo, vazio, né? É como se fosse uma folha branca para Deus escrever o que Ele quiser. Se Ele quiser mudar, irmão, Ele é Deus. Se Deus quiser mudar alguma coisa, Ele muda, não muda? Muda ou não muda? Muda. Ele faz o que Ele quer, irmão. E preparar a terra, irmão, começa nesse sentido, né? Então, as intenções e motivações do nosso coração. O que regeu no coração dessas mulheres aqui, irmão? As intenções, a motivação dela. Era simplesmente, por exemplo, igual Tamar, eu vou dormir com o meu sogro, um negócio dela, a motivação dela era algo que estava no coração, porque a descendência é algo tão importante para Deus e para nós, a nossa descendência. Então, ela perdeu o marido, o filho, o outro vinha, não podia casar com ela. Cadê a descendência dela? Ela amou isso de uma maneira tão forte. Está vendo a intenção, a motivação, que é tão importante para nós, né? Reconhecer que errou, reconhecer que pecou, irmão, precisa de uma coisa muito importante. Comunhão íntima com o Senhor. Verdade. Comunhão íntima com o Senhor, porque Deus é luz. Amém. E quando nós vamos na luz, às vezes você vai com intenção até de falar de um irmão ou de uma irmã, aí você que é iluminado, certo? Aí o que acontece? Você vai pedir perdão. E também o falar dos profetas, né? O falar, a palavra de Deus é que nos convence, nos faz reconhecer que nós estamos errados. Por exemplo, muitos irmãos têm perdido, Graziela, a palavra ministerial, a palavra profética. Oh, Jesus. E eu testemunho quanto essas palavras têm feito nós reconhecer a nossa condição. É verdade. Não é verdade? Então, assim, o reconhecimento ele é essencial, né, para identificar tudo que está tirando você do alvo. Amém. Qual que é o alvo? É o Senhor, né, e a sua vontade. Amém. O alvo nosso é o Senhor e a vontade dele. Amém. Então, qualquer coisa que estiver tirando nós desse alvo, irmão, nós vamos reconhecer. Amém. Né? E para isso, você precisa da comunhão íntima com o Senhor. Amém. E também da palavra. Né? João 17 fala assim, conhecereis, né? A verdade vos santificará. Né? Não é isso? Vamos ler lá? João 17. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso. Então, como nós recebemos a verdade? Através dos profetas. A palavra falada para nós. Por isso, ter um coração adequado, se ter um coração que ama o falar de Deus, um coração que ama ficar na presença dele, ter essa comunhão íntima com ele, porque dessa forma nós vamos conhecendo. Quando nós chegamos diante da grandeza de Deus, sabe o que acontece? Oh, Senhor Jesus, fraco sou, Senhor, não dou conta. Senhor, não dou conta. Oh, Jesus. Né? Aleluia. Verdade. Então, esse é um ponto difícil de fazer, reconhecer, porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso eu, né? Então, assim, por isso que a importância da comunhão íntima com o Senhor e a palavra, né?
falada, escrita, né? Amém. Aleluia. E depois do reconhecimento vem o segundo ponto, né? Quando a luz chega e a gente reconhece, a gente tem a oportunidade de arrepender, né? O segundo item é o arrependimento, não é isso? Isso. Então, como é que eu vou arrepender de uma coisa, Gra, que eu não fui iluminado? É verdade. Não Por tem isso é como. que muitas situações da nossa vida, ela se decorre de quê? Porque nós não vamos à presença de Deus, Verdade. então nós não reconhecemos que estamos em pecado ou situações difíceis. Oh, Jesus. Porque somente com essa comunhão íntima com o Senhor, com falar, aí produz o arrependimento. Quero falar algo para vocês, irmãos. Quem produz o arrependimento em nós é Deus. Amém. Quem produz arrependimento. Deus é que é santo, Deus é que é luz, Ele é a palavra. Então, Ele produz em nós o arrependimento. Amém. Puxa, quantas vezes eu já falei coisas que na hora eu estava muito certo, no meu ego, quando eu fui diante do Senhor, puxa, eu errei, Senhor, eu não podia ter feito, eu não podia ter falado isso. Então, quem produz em nós o arrependimento é Deus. Amém. Eu vou até Ele, vou na comunhão, ouço a palavra, eu reconheço. O resultado é o arrependimento, né? Aleluia. 2 Coríntios 7. Amém. Pode falar. Não, pode continuar. Pode falar, 2 Coríntios 7. Então, vou colocar aqui para as irmãs. 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10, fala o seguinte: agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, para que da nossa parte, de nenhum modo dano sofreis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo produz a morte. Então, olha você ver, quem produz em nós o arrependimento é Deus. Amém. Deus que nos leva ao arrependimento, né? Deus faz com que nós reconheçamos. Então, por que isso? Porque Deus é luz, né? Então, quando nós ouvimos a palavra, temos essa comunhão com Deus, reconhecendo, nosso caminho é fazer o quê? Se arrepender. Amém. Certo? Se você olhar a questão de Davi, se você ler os Salmos, você vai ver o tempo todo Davi, ele se arrependia. Errava muito, mas se arrependia. Verdade. Né? E esse arrependimento não era para contristar ele, deixar ele para baixo, é para renovação. Para ele voltar de uma maneira adequada. Amém. Então Deus sempre vai nos levar, por causa da luz, ao arrependimento. Né? Louvado seja o Senhor por isso. Amém. E não adianta só reconhecer e arrepender, né, Pimenta? Tem que cumprir o último requisito, que é a confissão, né? Isso. Olha, pra você ver, é um processo, né? Eu reconheço, eu me arrependo, mas agora eu preciso fazer um negócio, confessar. Jesus. Verdade. Então, louvado seja o Senhor. O que é confessar, né? De novo, você só pode falar com uma pessoa se você estiver perto dele. Essa comunhão íntima é tão importante, Graziela, e muitos irmãos ignoram, muitos irmãos têm dificuldade de ficar na presença de Deus. Porque requer um pouquinho de tempo, né? Requer o quê? Você gastar um tempo com o Senhor ali. Verdade. Mas quando você começa a falar para o Senhor, um coração quebrantado, Deus não aguenta, irmão. Deus não aguenta, Deus se derrama. Aí você começa a confessar para o Senhor, Senhor, me perdoa, né? Eu sou desse jeito mesmo. A pessoa falou que eu sou desse jeito, e na hora eu não gostei, mas eu sou mesmo. Eu sou falador, eu falo demais, falo na hora que não precisa. Senhor, né, me ajuda. Eu reconheço, Senhor, me perdoa, confesso o meu pecado, eu sou desse jeito. Amém. Então, confessar, Graziela, é você falar para Deus, você confessar, você expor para Deus. Amém. Às vezes, quando nós achamos que
que confessar é só questão de pecado. Nós precisamos confessar tudo para Deus. Verdade. Tudo, não ocultar nada para Deus. Né? Verdade. O gostoso é que, antes de você falar alguma coisa, Deus já sabe. É verdade. É isso mesmo. Você lembra lá de Adão, lá, quando ele falou para Adão, Adão, onde tu estás? Adão, sabe que Deus não sabia onde é que Adão estava? Sabia. Deus estava esperando que Adão falasse assim, ó, Senhor, me perdoa, eu errei mesmo, né? Eu errei mesmo, eu fiz o que o senhor falou que não era fazer, eu fiz. Mas qual foi a tendência de Adão? Jogar a culpa para outro, né? Verdade. Então ele não reconheceu. Ele não reconheceu. Verdade. Se ele tivesse reconhecido, as palavras de Deus tinham sido outras para o Adão. Eu te perdoo, porque Deus é amor. Aí ele jogou para a mulher, não é isso? Caiu aqui, Bem, Pimenta, esperando voltar a sua conexão. Oh, Senhor Jesus. Mas vamos só esperar o Pimenta voltar com a conexão dele aqui. Deixa eu chamar ele de novo, só um minutinho. Oh, Senhor Jesus. Mas só um minutinho, vou chamar aqui para o Pimenta continuar, tá? Essa palavra sobre reconhecimento, arrependimento e confissão. Amém. Está de volta. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá ao vivo é assim mesmo, né, Graça? Então, isso mesmo. Então, se Adão tivesse confessado, Deus tinha tratado Adão de outra maneira, não teria? Verdade. Então, quando foi para Eva de novo, a mesma coisa. Se ela tivesse confessado, Deus teria tratado de outra maneira. Não seria essa história. Verdade. Então, é tão importante a gente confessar e também aplicar o sangue. Porque Amém. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Salmo 32, 3 e 5, vamos ler? Salmo 32. Peço desculpas às irmãs aí, que a bateria nós colocou para carregar aqui e descarregou tudo. Não, mas a gente estava preparado aqui. Salmo 32, 3 e 5. Deixa eu colocar aqui para as irmãs. Aí. Oh, Senhor Jesus. Confessei ao Senhor o meu pecado e a minha iniquidade. Não mais ocultei. Está vendo? O versículo 5, cara. O versículo 3, vou ler para ver. Enquanto calei os meus pecados envelheceram e os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, irmãos, confesse tudo. Até coisa que você acha que não está certo, confesse ao Senhor. Porque Ele é luz. Então, muitas coisas nós deixamos de falar para Deus. E aqui fala que isso vai endurecendo. Lembra da terra lá em Mateus 13? Vai ficando dura. Né? A nossa consciência, que faz parte do nosso coração, que o Milton falou, nossa consciência vai ficando cauterizada. Então, a palavra não tem como entrar mais. Ela vem, bate em nós e ela sai. Então, essa questão de confessar é tão importante, né? Salmo 51, 10. Nós estamos falando do coração, então fala assim, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito
inabalável. Uma coisa, Graziela, a gente precisa entender, um coração limpo é diferente de um coração puro. Eu estou com essa água aqui, ó. Ela aparentemente é limpa. Mas será que essa água está pura? Certo? Ela é transparente, é incolor, né? Está fria, tá? Mas ela talvez não esteja pura. Então, a pureza, por isso que o coração precisa ser tratado. As intenções, os nossos pensamentos, os meus conceitos, todas essas questões precisam ser preparadas. Então, por isso que Deus precisa que nós confessamos tudo. Eu não sei, igual eu falei para você, não sei se essa água está limpa ou está pura. Eu sei, eu não consigo. Existe um processo para saber. A única maneira de eu saber se você tem o coração puro, Graziela e irmãs, é você ir na presença dele. É você estar nessa comunhão íntima com ele. Aí o resultado vai ser isso. Em 1 João 1,9, irmãos, eu já estou finalizando aqui, tá? 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãs, nós vamos crer nisso. Precisamos crer piamente nessa questão de ir ao Senhor e confessar. Por quê? Porque Deus é fiel. Até hoje, irmão, Deus é fiel. E Ele tem nos mostrado, nos iluminado dessa maneira, né? Deus é justo e poderoso para nos perdoar. Então, Graziela e irmãs, como você quer ser conhecida? Oh, Jesus. Segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo... Eu conheço a Gra, aquela irmã é uma irmã segundo o coração de Deus. Não, aquela irmã lá, amor. Aquela irmã não tem jeito, não. Aquela irmã lá... Então, isso, irmão, não é... Por quê? Nós vamos olhar para os irmãos e ver nesses irmãos e nas irmãs. Irmãs, creiam nisso. Vocês podem ser irmãs que são segundo o coração de Deus. Né? Amém. Eu lembrei de uma coisa aqui, Gra. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, porque é necessário falar. Davi... Fica à vontade. Davi, quando ele foi ungido rei, Saul ainda era rei. E Deus havia falado que ia entregar Saul na mão dele. E teve uma oportunidade ótima para Saul matar, Davi e matar Saul. E ele entrou lá na caverna, lá, e ele entrou escondido e cortou a orla de Saul. Saul. Então, preste atenção para você ver, irmã. A orla havia nas vestes alguns cordões que representavam a lei de Deus, representavam a autoridade de Deus. E Davi, lá fala assim que pesou no coração dele o que ele fez, irmão. Então, isso é reconhecer. Às vezes, uma situação, nós falamos das autoridades, nós falamos dos irmãos, é a mesma coisa que está cortando a orla, né? Se não pesar no nosso coração, né? Então, Davi, mesmo tinha o direito de fazer o que ele podia, porque Saul havia o tempo todo perseguindo ele, né? Mas ele teve a oportunidade, imagina, ele só tocou na orla, causou esse reconhecimento no coração dele, ele pediu perdão a Deus por ele ter tocado num ungido de Deus. É esse o nosso coração. Quando nós olhamos para os irmãos, nós olhamos para as irmãs, se nós tocamos em alguma coisa, irmão, nosso coração não está adequado. Então, louvado seja o Senhor. Precisamos ser reconhecidos, né, irmãs? Como? Como é que nós precisamos ser reconhecidos? Segundo o coração de Deus. Aleluia. Não é pelo que você veste, não é pela sua beleza, não é pela sua maquiagem, mas é aquela que faz a vontade de Deus. Não é como aquela irmã é preciosa, como aquelas irmãs são preciosas, né? É bom ficar perto daquelas irmãs. Né? É lógico, né, irmã? Precisamos cuidar, né?
Oh, Senhor Jesus. Precisamos cuidar de quem, mas foi o que Pedro falou, não seja os adereços, né, o seu exterior, o que agrada, né, Verdade, sim o coração, verdade. o interior. E esse interior é o Amém. nosso coração. Por isso é que esse coração, irmãs, precisa ser trabalhado, né? E a maneira de trabalhar são essas três coisas. Primeiro, essa comunhão Amém. íntima com Ele, reconhecer, arrepender e confessar. Jesus é nosso Deus. Amém. Aleluia. Amém. Pimenta, muito obrigada, viu, por você ter aceitado nosso convite, ter gastado esse tempinho aqui com a gente. Foi muito bom sua participação. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar Amém. sua família. Amém. Espero que você participe mais vezes com a gente também. Mas posso? Posso? Eu posso entrar na Com live? certeza. Então, mais um. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus continua Amém. estendendo. Você fez uma oração para mim e falou, o Senhor nos abençoe. Eu pedi que essa bênção estendesse a todos os irmãos, né? Amém. O que seria dos irmãos se não fosse os membros do corpo, né? O que seria dos irmãos responsáveis se não tivesse os irmãos para estar na frente, ajudando os irmãos? Então, todos Amém. nós somos extremamente importantes para o Senhor. Homens e Amém. mulheres segundo o coração de Deus. Aleluia. Amém. Amém, Pimenta. O Senhor Amém. abençoe. Amém. Amém. Amém, irmãs. Já estamos chegando no final da nossa live, mas eu ainda vou chamar mais uma irmã aqui, rapidinho, para compartilhar um pouquinho com a gente. Depois a gente ainda tem os 2 sorteios. Estou convidando a irmã aqui, só um minutinho. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Vamos ver quem será, hein? A nossa convidada agora. Só esperando ela aceitar o convite. Amém, Patrícia. Tudo bem? Tô bem, e você está bem, né? Bem, graças ao Senhor. Ainda mais agora com essa palavra sobre o coração, né? Quanta luz jorrou nessa noite, né? Graças ao Senhor, né? Os véus foram muitos véus retirados. Verdade, graças a Deus. Amém. Compartilhe com a gente um pouquinho. Amém. Graças ao Senhor, né? Estou muito feliz com o Senhor por essa oportunidade que Ele, os irmãos estão compartilhando conosco, né, nessa live. Amém. E o Milton começou falando, né, que o coração não é esse coração que a gente pensa, esse coração, esse órgão, né, humano, mas o coração espiritual, né, e que é composto da mente, né, que é para conhecer a Deus, a vontade, que é para escolher a Deus, e também a emoção, que é para amar a Deus, né, e também faz parte da consciência, né, faz uma parte também do coração. E como que elas precisam estar todas adequadas, né? Senhor Jesus. E ele falou, né, que a consciência, né, ela vem também nos acusar, mas ela também vem nos iluminar, né? Graças ao Senhor. Amém. E a porta, né, para o Senhor agir, a gente começou a ver, né, o título da live, né, a porta para Deus agir, né, é o nosso espírito, né? Verdade. Essa porta possa, né, eu creio que essa porta possa estar bem aberta, né, para que o Senhor haja, né, na nossa mente, a vontade, né, a emoção, a consciência, né, que o Senhor possa ter liberdade, ter tido liberdade para agir em nós, né? Ó Senhor Jesus. Se o coração está aberto, Deus entra, né? E Ele pode fazer toda a obra, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E Ele mostrou que todas as partes do coração, elas precisam ser trabalhadas, né? E nós estamos nesse processo, né? Nós, igual ele mostrou das mulheres, elas estavam sendo trabalhadas, elas tinham coração para Deus, mas elas foram trabalhadas, e mesmo hoje nós, né? O Senhor nos chamou, que Ele quer nos fazer, né? Que nós sejamos mulheres adequadas para servir, né?
Jesus, para cumprir a vontade dele aqui na terra, né? Amém. E depois o Pimenta compartilhou também, né, que só o Senhor que pode mexer no meu coração, né? E essa Verdade. porta, eu que preciso abrir para o Senhor, né? Não tem como eu abrir a porta para outra irmã, né? Eu que preciso, né? Eu que tenho a chave para abrir essa porta do meu coração, para o Senhor mexer, né, nele. Ó, Senhor Jesus. E ele mostrou que não foi um desperdício nessa live. O Senhor falou conosco nessa noite, nesse tempo que ele separou para nós. Amém. Ele quer mudar a nossa história. E o Pimenta mostrou, né, que precisa o reconhecimento, o arrependimento e a confissão. Graças ao Senhor. Amém. Senhor, maravilhoso, né? O Senhor abriu realmente essa porta nessa noite para nós entrarmos, né? E nós abrimos, né, nessa comunhão íntima com o Senhor na palavra, né, no desfrute, nós podemos estar mais limpando o nosso coração, né? Igual ele falou, o coração é diferente, um coração limpo de um coração puro, né? O Senhor não quer só limpar o nosso coração, Ele quer purificar todo o nosso coração, né? Amém. Não posse, né? O que o Senhor falou para nós nessa noite, através dos irmãos, né? Amém. É até difícil de anotar tudo, e a gente estava tão Verdade. assim, desfrutando, estava tão boa a palavra que a gente queria só alimentar. Né? Graças ao Verdade. Senhor. Graças ao Senhor por essa palavra. E um dos pontos que eu mais toquei foi a questão das mulheres que estão na genealogia do Senhor. Se a gente for olhar, nenhuma delas tinha condição, né, para estar na genealogia. Mas Deus, Ele não olha a nossa origem, Deus não olha o nosso interior, Ele olha o nosso coração. E o coração delas, né, por ser um coração que amava o Senhor e temia o Senhor, foi a porta de salvação não só para ela, mas para a casa delas, né? Então, irmãs, se o nosso coração for adequado, né, vocês que estão nos assistindo, né, se o nosso coração for um coração que ama o Senhor, um coração que almeja o Senhor, que almeja a palavra, vai ser a porta não só para a salvação chegar até nós, mas também para chegar à nossa casa, né? Essa é a promessa do Senhor, né? Nós em nossa casa serviremos ao Senhor. E um outro ponto que eu toquei também foi os 3 pilares que o Pimenta tocou, que é a questão do reconhecimento, do arrependimento e da confissão. Esses 3 aspectos, eles andam juntos, eles precisam andar junto na nossa vida, né? O reconhecimento, ele só vem através de uma comunhão íntima com o Senhor. Se eu não tenho o hábito de ir na presença do Senhor, de gastar um tempo na presença do Senhor através da oração, eu não consigo reconhecer minha condição. E não é só uma condição de pecado, mas é às vezes uma condição do meu coração. Igual quem nos segue no WhatsApp, segue aqui o nosso Instagram, a gente tem compartilhado diariamente trechos desse livro, né? Abraçadas pelo Pai, esse aqui. E aí um dos aspectos que eu desfrutei bastante foi que existe espaços no nosso coração que nem nós mesmos conhecemos, né? E quando a gente vai diante do Senhor, a luz do Senhor é tão forte, ilumina aquele, vamos dizer assim, aquele quarto escuro do nosso coração que a gente nem sabia que tinha. E já, né, eu creio que com as irmãs também já aconteceu. A gente fica com vergonha, a gente fala, Senhor, realmente, eu sou assim mesmo. Né? E depois do reconhecimento vem o arrependimento. Senhor, realmente eu sou assim, mas me perdoa. A sua semente, que é a palavra, ela entrou em mim. E essa semente, ela tem todo o poder para crescer e transformar, para mudar minha condição. Se eu não me abro para a palavra frutificar em mim, para a palavra de Deus crescer em mim, essa semente, ela não vai gerar fruto e eu não vou alimentar as pessoas que estão ao meu redor. A gente ouve muito falar da parábola do semeador, né, Patrícia? O semeador saiu a semear e os irmãos mostraram isso muito claro para nós, né? Que a semente é a palavra do Senhor, é a palavra. O semeador é o próprio Senhor e a terra é o nosso coração. Se meu coração ele não está adequado, se eu não tenho o hábito de ir na presença do Senhor, reconhecer minha condição, os meus pecados, me arrepender, confessar
de procurar ter esse coração adequado, essa semente não vai crescer em mim. E muitas vezes as pessoas em mim, ao meu redor, estão morrendo de fome. E essa semente, ela tem todo o poder para dar fruto e alimentar quem está ao meu redor. Então, quando o Senhor encontra em nós um coração adequado, essa semente frutifica e alimenta os que estão ao nosso redor. E é aí que a palavra se cumpre, né? O coração é essa porta para Deus agir, né? Então, que realmente a gente possa permitir, né, praticar esses 3 pontos, né? O reconhecimento, o arrependimento e a confissão, né? Graças ao Senhor. Né? Eu vou aproveitar que você está aqui, Patrícia. Irmã, chegou o nosso sorteio. A gente vai sortear 2 livros desse aqui. Amém? Quem quer ganhar, clica no coraçãozinho aí. Senhor Jesus. Irmãs, esse também, para quem está nos acompanhando, esse é mais um livro destinado às mulheres, da editora Árvore da Vida. Quem não conhece, né, pode seguir o Instituto Vida para Todos. É um canal que se destina apenas a semear a palavra de Deus no nosso coração, né? Então, lá você encontra vários vídeos de mensagem, projetos para criança, para ministério de mulheres, para jovens, adolescentes. Conhece também um pouco dessa literatura muito preciosa, né? E a gente vai sortear agora. Então, eu queria explicar para as irmãs, né, que estão nos acompanhando como que vai ser. Existe um delay na internet, que é um atraso, né? Então, por exemplo, para algumas irmãs, elas estão acompanhando em tempo real. Para outras, demora 5, 10 segundos para a transmissão chegar em casa. Então, para dar oportunidade para todas participarem, vou fazer 2 perguntas. Mas a 5ª irmã que aparecer para mim aqui, não é no celular de vocês, é no meu. Porque cada celular vai chegando uma ordem. Então, a primeira pergunta, a 5ª irmã que acertar, quais são, depois do valendo, eu vou colocar valendo, hein? Quais são os 3 pilares que o Pimenta citou? O primeiro é o reconhecimento, faltam 2. Vai levar esse livro. Então, é a 5ª irmã, vou colocar valendo, depois do valendo o Ministério das Mulheres aqui, a 5ª irmã que colocar os 3 pilares, reconhecimento e faltam 2. Vai ganhar esse livro, hein? Então, já coloquei o valendo. Vamos ver quem vai ser a 5ª irmã. Ó, Senhor Jesus. Vamos ver. Ó, uma já acertou aqui para mim, mas foi a primeira, é a 5ª, hein? Vamos lá, irmãs, vamos continuar. Quem já participou pode colocar de novo. Isso. É só olhar quem anotou. São 3 pilares. Ó. As irmãs estão rápidas. As irmãs estão rápidas. Aqui, ó, já tem a ganhadora aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. A 5ª irmã que apareceu aqui para mim foi a Thalita Justino. Parabéns, Thalita. Você pode pegar o seu livro lá no local com a Márcia, tá? O local de reunião está funcionando na parte da manhã e na parte da tarde, Thalita. Irmãs, vou fazer mais uma pergunta. O Milton compartilhou, vai ser a 5ª irmã também, depois do valendo, hein? O Milton compartilhou conosco a questão da parábola do semeador, né? Que na semente não tem problema. O problema é o nosso coração. Então, a 5ª irmã que acertar qual livro e capítulo conta a parábola do semeador depois do valendo, vai ganhar. A 5ª irmã, onde que conta a parábola do semeador? Vou dar uma dica, é Mateus. Qual o capítulo de Mateus? Essa tá fácil, hein, Patrícia? Essa tá muito fácil. Eu queria responder. A 5ª irmã, hein, gente, que colocar pra gente qual que é o capítulo de Mateus que conta a parábola do semeador. Parábola maravilhosa, né? Verdade. Ó, Senhor Jesus. Ó, já temos 2, 3, 4. Débora Campolina! Parabéns, Débora! A 5ª irmã que apareceu aqui para mim foi a Débora. Então, a Débora, 2ª ganhadora aqui do livro. Irmãs, para finalizar,
a gente queria dar 2 avisos. Primeiro, a gente ainda está vendo esse livro, né? Abraçadas pelo Pai. E o Senhor, ele mudou um pouco a direção, né, Patrícia? Então, como que vai ser agora? As irmãs vão continuar gravando os vídeos diários, mas quando acabar o capítulo, vamos supor que o capítulo foram 5 dias, né? 5 irmãs compartilhando. Acabou o capítulo, no dia seguinte vai ser um irmão, um profeta, compartilhando o capítulo, reforçando a palavra para nós. É muito amor, né, Patrícia? Muito amor. Bênção, então, né? essa semana já começa. Mais ainda, né? É sustentar mais ainda o compartilhar. Verdade. Suprir mais então, essa ainda. semana já começa. A Martinha começou, né? Abriu um capítulo. As irmãs vão compartilhar ao longo da semana e acabando o capítulo, vai vir um irmão, um profeta aqui da igreja de Itaúna, reforçando o capítulo para a gente. E para quem não nos segue ainda no WhatsApp ou no Instagram, fica aí o convite, né, Patrícia? Todo dia tem vídeo, tem oração, né? Para nos seguir o Ministério das Mulheres Itaúna, convide as suas amigas, né, familiares para seguir. Patrícia, eu queria que você fizesse uma oração para nós, né? Todas as irmãs, as pessoas que estão assistindo, para essa palavra ser praticada em nós, Senhor, encontra caminho, né? Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Obrigada, amém. Senhor. Amém. Por essa noite. O Senhor nos ama. Ó Senhor amém. Jesus. Senhor, nessa noite nós abrimos o nosso coração. Senhor, para essa palavra que nos deu. Senhor, que ela possa estar caindo em boa terra. Que ela possa dar fruto. Ó Senhor Jesus. Nos dá, Senhor, do arrependimento. Ó Senhor, do reconhecimento. Senhor, da confissão. Senhor, nos leva, Senhor, cada uma das mulheres, cada uma das irmãs. Senhor, segundo o coração de Deus. Segundo o seu coração. Ó Senhor, é isso que nós apelamos. Senhor, nós apelamos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos cada uma das irmãs, cada uma das mulheres. Senhor Jesus, cada uma das suas famílias. Senhor, que a bênção do Senhor desceu nos lares. Amém. 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 Amém, irmãs. Patrícia, obrigada. Irmãs, muito obrigada por estar acompanhando a gente até agora. A gente vai tentar salvar essa live para vocês compartilharem depois. Senhor abençoe. Amém. Amém, Patrícia. Amém.